Por quanto tempo ainda suportará ser apenas uma sombra do que poderia se tornar? Quantos dias mais viverá pela aprovação de quem nunca arriscou nada? Há um abismo em você, mais profundo que qualquer oceano, onde habita uma força que aterra até mesmo os deuses que você inventou para não enfrentar sua própria grandeza. Você está preparado para olhar dentro dele? Se você está cansado de ser apenas um eco de vozes alheias, se algo dentro de você grita por autenticidade em um mundo de máscaras, escreva nos comentários: eu serei meu próprio legislador, mesmo que caminhe sozinho. O que você vê ao seu redor? Observe atentamente. São estes os herdeiros da mais perigosa conquista da humanidade: o conforto. Eles piscam, como diria Zaratustra, piscam e chamam isso de felicidade. Encontramos a felicidade, dizem, enquanto consomem outra pílula de distração, outro vídeo de 5 minutos, outro dia desperdiçado em uma vida que jamais ousaram questionar. O último homem é aquele que reduz tudo ao mais básico denominador: o prazer imediato, a segurança ilusória, a aprovação do rebanho. Para que sofrer? Ele pergunta, como se o sofrimento não fosse o cinzel que esculpe a grandeza. Para que pensar? Ele murmura, enquanto abraça verdades pré-fabricadas que não exigem o sangue da dúvida, o suor da contradição. Você já percebeu que vivemos na era do último homem? A era em que a maior aspiração é não incomodar e não ser incomodado? A era em que o extraordinário é domesticado, a loucura divina é medicada, e o gênio selvagem é domado para caber em uma vaga de emprego? Nietzsche anunciou: Deus está morto. Mas você compreendeu realmente o que isso significa? Não é apenas a morte de uma divindade nos céus, é a dissolução do fundamento absoluto que garantia sentido à existência. É o desmoronamento do edifício moral que nos protegia do abismo da liberdade total. Com a morte de Deus, não há mais juízo supremo para nossos atos. Não há céu nem inferno aguardando nossas almas. Não há plano cósmico nem destino predeterminado. Há apenas o vazio, e a liberdade vertiginosa de criar valor onde antes havia apenas o nada. A maioria foge desta revelação. Substitui o Deus morto por novos ídolos: o Estado, a ciência, a tecnologia, as celebridades, a aprovação social. Qualquer coisa para não encarar a terrível responsabilidade. Há de ser arquiteto do próprio significado em um universo indiferente. Mas você que ainda não silenciou aquela voz incômoda dentro de si. Você sabe que existe algo mais. Algo para além do último homem. Algo que transcende essa domesticação do espírito humano. O que impulsiona a vida desde seu princípio? O que fez com que da ameba surgisse o homem? O que faz com que a semente rompa a própria casca para buscar o sol? Não é o instinto de sobrevivência, como diriam os darwinistas mais simplórios. Não é a busca pelo prazer, como afirmariam os hedonistas. É a vontade de poder. Mas atenção, poder não como dominação sobre outros. Essa é a compreensão do escravo que só consegue imaginar a liberdade como inversão de hierarquia. A verdadeira vontade de poder é o impulso de expandir-se, de superar resistências, de tornar-se mais do que se é. Quando o alpinista enfrenta a montanha, não o faz para dominar a pedra. Ele se lança ao desafio para dominar a si mesmo, para expandir os limites do que é capaz. A montanha é apenas o espelho onde ele confronta sua própria mediocridade e a transforma em excelência. Você, que me assiste agora, quantas montanhas tem evitado porque aprendeu a chamar de sensatez o que na verdade é medo? Quantas vezes se diminuiu para caber nas expectativas de quem nunca compreenderia sua verdadeira natureza? A sociedade celebra a humildade, virtude criada pelos fracos para conter os fortes. Celebra a moderação, estratégia inventada pelos medíocres para não serem ofuscados pelos extraordinários. Mas a natureza não conhece moderação. Observe o raio que despedaça o céu, a erupção vulcânica que transforma paisagens, a águia que não pede desculpas por sua visão privilegiada. A vontade de poder em sua forma mais elevada não se expressa na tirania sobre outros, mas na autodomínio, na autodisciplina, na autocriação. É o que faz o artista diante da tela em branco, o filósofo diante do mistério existencial, o revolucionário diante da ordem estabelecida. Ser quem você é, verdadeiramente, radicalmente, perigosamente, exige que você se torne o tirano e o escravo de si mesmo, o legislador e o súdito, o Deus e o adorador, a obra e o artista. Imagine agora que um demônio viesse a você na hora mais solitária da noite e lhe dissesse: esta vida, como você a vive atualmente, como já viveu, você terá de vivê-la mais uma vez e inúmeras vezes. E não haverá nada de novo, mas cada dor e cada prazer, cada pensamento e suspiro, tudo que há de indicivelmente pequeno e de grande em sua vida terá de retornar a você, e tudo na mesma ordem e sequência. Como reagiria?
Cairia de joelhos, rangendo os dentes, amaldiçoando o demônio? Ou responderia: você é um Deus e nunca ouvi nada mais divino? Este é o pensamento do eterno retorno, a pedra de toque que separa os fortes dos fracos. Pois quem poderia suportar a ideia de reviver eternamente cada momento de dor, cada fracasso, cada humilhação, sem a promessa de redenção, sem a esperança de um propósito maior? Apenas aquele que alcançou o amor fati, o amor ao destino. Aquele que não apenas aceita o necessário, mas o abraça. Que não apenas tolera o sofrimento, mas o reconhece como parte essencial da melodia de sua existência. O que não me mata, me fortalece. Mas quantos compreendem verdadeiramente esta frase? Não se trata de mera resistência ou resiliência. Trata-se de alquimia existencial, a capacidade de transformar veneno em remédio, obstáculo em caminho, tragédia em beleza. O último homem busca evitar o sofrimento a todo custo. O homem nobre compreende que o sofrimento é inevitável. Mas o super-homem, o super-homem transforma o sofrimento em sua maior fonte de crescimento. Pergunte-se: você tem vivido uma vida digna de ser repetida eternamente? Ou tem apenas existido, arrastando-se de um dia para outro, de um pequeno prazer a outro, evitando as grandes dores, e com isso, também as grandes alegrias? Se hoje você tivesse que reviver este dia infinitas vezes, exatamente como foi, sem alterar um segundo sequer, isso seria um paraíso ou um inferno? Por milênios nos ensinaram a obedecer, a abaixar a cabeça, a aceitar, a nos contentar com nossa posição. Quem criou essas regras? Quem determinou esses valores? Nietzsche nos desafia a fazer uma genealogia da moral, a investigar como surgiram os conceitos de bem e mal. E o que descobrimos é perturbador. Nossa moralidade não é universal nem divina. É histórica, contingente, e frequentemente nasce do ressentimento. A moral de escravos começa com um não. Ela reage. Define como mal tudo aquilo que é poderoso, assertivo, orgulhoso, e chama de bom o que é passivo, humilde, paciente. É uma moral que nasce da impotência e a transforma em virtude. A moral de senhores, por outro lado, começa com um sim. Ela afirma. Define como bom o que expande a vida, o que é forte, corajoso, nobre, e chama de ruim o que é fraco, covarde, mesquinho. É uma moral que nasce da abundância, da autoconfiança, da capacidade de criar valores. Nosso mundo moderno é dominado pela moral de escravos disfarçada de compaixão universal. Somos treinados desde a infância para duvidar de nossos instintos, para desconfiar de nossa singularidade, para temer nossa própria grandeza. Seja educado. Não se destaque. Não incomode. Aceite sua parte. Agradeça pelo que recebe. Não peça mais. Não exija. Não perturbe a ordem estabelecida. São estas as correntes invisíveis que aprisionam seu espírito. Correntes forjadas não de ferro, mas de ideias. Correntes que você mesmo colocou em seus pulsos porque temia a vertiginosa liberdade de determinar seus próprios valores. Quantos de vocês vivem em gaiolas cujas portas estão abertas? Quantos permanecem prisioneiros não de tiranias externas, mas de valores que aceitaram sem jamais questionar? O homem é uma corda, atada entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo. Este é você. Uma ponte. Uma transição. Não um fim em si mesmo, mas uma passagem. O homem não é a última palavra da evolução, mas um estágio intermediário. O que vem depois? O Ubermens, o super-homem, o além do homem. Não se engane, o super-homem não é uma raça superior, não é um ser biologicamente evoluído, não é um tirano dominando os fracos. É um novo tipo de ser humano que supera o niilismo criando novos valores após a morte de Deus. O super-homem é aquele que transforma o caos interior em uma estrela dançante. Converte o sofrimento em força criativa. Vive além do bem e do mal, criando sua própria tábua de valores. Abraça o eterno retorno com amor fati. Transcende o ressentimento e a vingança. Expressa a vontade de poder como autocriação, não como dominação. Torne-se quem você é. Este é o imperativo nietzschiano. Não seja quem você é, como se sua essência já estivesse definida. Mas torne-se, como um processo contínuo de autocriação. Você não é uma obra finalizada, mas um artista diante do mármore bruto de suas possibilidades. Cada escolha, cada pensamento, cada ação é uma cinzelada nessa obra-prima em progresso que é você mesmo. A maioria das pessoas terceiriza essa tarefa. Deixa que a sociedade, a religião, a família,
A cultura molda em sua estátua. E então se pergunta por que se sente como um estranho dentro da própria pele. O caminho para o super-homem é o caminho da autenticidade radical. É o abandono de todas as máscaras, a recusa de todas as consolações baratas, o enfrentamento do abismo da liberdade com a coragem de quem sabe que pode cair, mas prefere a queda a uma vida de joelhos. O niilismo não é apenas a crença de que nada tem valor, é a revelação de que os valores não são descobertos, mas criados. É o reconhecimento de que o universo, em si mesmo, é vazio de significado. Não há propósito inscrito nas estrelas, não há desígnio moral nas leis da física, não há imperativo ético no DNA. Isso é aterrorizante? Sem dúvida. É por isso que a maioria prefere se refugiar em velhos dogmas, mesmo depois que a fé que o sustentava já se foi. Como sombras que persistem depois que a luz se apagou. Deus está morto, mas sua sombra ainda será projetada nas paredes de nossas cavernas por milênios. Nossa época é a época dessas sombras. Vivemos entre valores zombies, princípios que continuam andando mesmo depois de mortos. O niilista passivo percebe que os valores tradicionais perderam a credibilidade e se entrega ao desespero. Se nada importa, por que continuar? Se tudo é permitido, por que não ceder aos instintos mais baixos? Mas há um outro tipo de niilismo, o niilismo ativo, que enxerga na ausência de valores absolutos não o fim, mas o início. Não a conclusão, mas o prólogo. Não a sentença de morte, mas o convite à vida. Se não há valores inscritos na natureza das coisas, então somos livres e responsáveis por criar nossos próprios valores. Se não há juiz supremo para nossas ações, então cabe a nós sermos juízes de nós mesmos, com toda a severidade e toda a misericórdia que isso exige. Nietzsche não prega a ausência de valores, mas a criação consciente de novos valores que afirmem a vida em vez de negá-la. Valores que emergem da força, não da fraqueza, do amor à terra, não da esperança em um além, da aceitação do corpo, não do desprezo pela carne. Eu vos imploro, meus irmãos, permanecei fiéis à terra e não acrediteis naqueles que vos falam de esperanças supraterrenas. Porque Nietzsche, ele próprio um filósofo, atacou tão ferozmente a tradição filosófica ocidental? O que ele viu no legado de Sócrates e Platão que o levou a declarar guerra ao racionalismo? Desde Sócrates, a filosofia ocidental tem sido dominada pela ideia de que a razão deve governar os instintos, que a lógica deve suplantar a intuição, que o conceito é superior à vida. Platão nos ensinou a desconfiar dos sentidos e a buscar um mundo ideal, perfeito, imutável, o mundo das ideias. Um mundo que, convenientemente, só pode ser acessado pelo tipo de pessoa que Platão era, o filósofo racional. Mas o que é esta adoração da razão senão uma forma sutil de negar a vida? O que é esta busca pelo imutável senão uma rejeição do devir, do fluxo, da mudança que caracteriza tudo o que vive? A filosofia socrático-platônica é, para Nietzsche, um sintoma de decadência. É o grito de socorro de uma civilização, a grega, que já não podia suportar o caráter trágico da existência e buscava um refúgio na razão, na moral, na dialética. Antes de Sócrates, os gregos compreendiam a vida em sua totalidade. Abraçavam tanto o apolíneo quanto o dionisíaco, tanto a forma quanto o êxtase, tanto a medida quanto o excesso, tanto o sonho quanto a embriaguez. Com Sócrates e Platão, esse equilíbrio foi rompido. O dionisíaco foi reprimido. O instinto foi demonizado. O corpo foi transformado em prisão da alma. A vida terrena foi reduzida a uma sombra imperfeita da verdadeira realidade. E assim nasceu o grande erro que moldou o Ocidente, a ideia de que há uma distinção radical entre corpo e alma, entre aparência e essência, entre devir e ser. A ideia de que devemos sacrificar esta vida em nome de outra, seja ela o céu cristão, o nirvana budista ou o mundo das ideias platônico. Nietzsche nos chama a superar essa dicotomia, a reintegrar o que foi separado, a reconciliar razão e instinto, pensamento e corpo, Apolo e Dioniso, não através de um equilíbrio moderado, mas de uma síntese superior que não nega nenhum aspecto da existência. Não existem fatos, apenas interpretações. Esta frase, tantas vezes mal compreendida, não é um convite ao relativismo barato onde qualquer opinião vale tanto quanto outra. É o reconhecimento de que todo conhecimento é situado, corporificado, perspectival. A verdade não é algo que está lá fora, independente de quem a observa. Ela é sempre uma relação entre o conhecedor e o conhecido. É sempre vista de algum lugar, por alguém com interesses, valores, limitações. O perspectivismo nietzschiano não nega a possibilidade do conhecimento, ele expande essa possibilidade. Pois se toda perspectiva revela um aspecto da realidade, então quanto mais perspectivas pudermos assumir,
mais rica será nossa compreensão. O problema não é que temos perspectivas, o problema é que nos esquecemos de que são perspectivas. Transformamos nosso ponto de vista limitado em dogma universal. Confundimos nossa pequena verdade com a verdade. Quanta verdade um espírito suporta, quanta verdade ele ousa. Isto tornou-se para mim, cada vez mais, a verdadeira medida de valor. O forte, o espírito livre, busca multiplicar as perspectivas, não se fixar em uma só. Busca questionar suas próprias convicções, não se entrincheirar nelas. Busca a desconfortável luz da dúvida, não o conforto morno da certeza. E aqui está o paradoxo glorioso. É precisamente quando abandonamos a busca pela verdade absoluta que nos tornamos capazes de conhecer mais profundamente. É quando deixamos de lado a arrogância do dogma que abrimos espaço para a humildade do explorador. Tenho sido Buda, Dioniso, Alexandre, César, o poeta de Shakespeare, Bacon, até mesmo Voltaire e Napoleão, talvez Ricardo Wagner. Mas eu teria necessidade apenas de pronunciar meu nome. Escreveu Nietzsche em seus últimos escritos, já à beira da loucura. O que ele nos diz com isso? Que a identidade não é uma essência fixa, mas uma construção fluida. Que o eu não é um núcleo imutável, mas uma multiplicidade de máscaras, personagens, possibilidades. A sociedade nos ensina a buscar nossa verdadeira identidade, como se houvesse um eu autêntico escondido sob camadas de socialização. Mas e se não houver nenhum núcleo original a ser descoberto? E se formos, todos, atores improvisando nossos papéis no grande teatro da existência? Isso não é um convite à falsidade ou à superficialidade. Pelo contrário, é um chamado à autenticidade mais radical, uma autenticidade que não consiste em ser fiel a um eu verdadeiro, mas em criar-se continuamente, em tornar-se artista de si mesmo. Torne-se quem você é significa. Reconheça que não há um modelo predeterminado para sua existência. Que você não é obrigado a cumprir um destino inscrito em sua natureza. Que pode, e deve, esculpir a si mesmo como uma obra de arte em constante evolução. As máscaras que usamos não são disfarces que ocultam nossa verdadeira face, são experimentos de autocriação. São ensaios de possibilidades de ser. São versões provisórias de um self que nunca se fixa definitivamente. O problema não é que usamos máscaras, é que não sabemos que são máscaras. É que nos identificamos tão completamente com nossas personas sociais que esquecemos sua natureza fictícia, provisória, experimental. O espírito livre é aquele que brinca com suas máscaras, que as usa conscientemente, que as troca quando necessário, que cria novas quando as antigas já não servem, que compreende, não sou nenhuma de minhas máscaras, mas também não sou nada além delas. Ó homem, presta atenção. O que diz a meia-noite profunda? Eu dormia. De um sonho profundo acordei. O mundo é profundo, mais profundo do que o dia pensou. Profunda é sua dor. O prazer, mais profundo ainda que o sofrimento. A dor diz, passa. Mas todo prazer quer eternidade, quer profunda, profunda eternidade. Assim canta Zaratustra, o profeta do super-homem, na hora mais solitária da noite. E nesta canção está condensada toda a filosofia nietzschiana, o amor ao destino, a afirmação da vida, a superação do ressentimento, a aceitação do eterno retorno. A dor diz, passa, e construímos toda uma civilização baseada nesse impulso. Medicamos cada desconforto, evitamos cada risco, fugimos de cada confronto doloroso com nossa própria sombra. Mas o prazer, o verdadeiro prazer, não a distração superficial, não o entretenimento barato, o prazer profundo quer eternidade. Quer que o momento nunca acabe. Diz sim ao mundo, sim à vida, sim até mesmo à dor que é inseparável da alegria. Este é o grande segredo. A felicidade não consiste em evitar o sofrimento, mas em transformá-lo. Não em negar a dor, mas em integrá-la à sinfonia da existência. Não em escapar do trágico, mas em dançar com ele. O espírito de gravidade nos puxa para baixo, nos diz, a vida é sofrimento, portanto deve ser negada. O espírito de leveza nos eleva e diz, a vida contém sofrimento, e ainda assim deve ser afirmada em sua totalidade. É preciso ter ainda caos dentro de si para poder dar à luz uma estrela dançante. É este caos, esta confusão de impulsos contraditórios, esta multiplicidade de vozes interiores, este conflito de valores e desejos, que a maioria tenta suprimir, ordenar, simplificar. Mas é precisamente dele que nasce a verdadeira criação. É dele que emergem as novas possibilidades de ser. Chegamos agora ao meio-dia, o momento de claridade máxima,
de sombras mais curtas, de luz mais intensa. O momento em que Zaratustra contempla seu destino e diz sim a tudo que foi, é e será. O caminho de Nietzsche não é um caminho fácil. Exige coragem para enfrentar o abismo do sem-sentido. Exige força para criar valores em um mundo que não os fornece prontos. Exige nobreza para superar o ressentimento e a vingança. É um caminho solitário. Pois quem compreende realmente Nietzsche sabe que não se trata de formar uma nova escola, um novo rebanho, uma nova religião. Trata-se de encontrar seu próprio caminho, de criar sua própria tábua de valores, de tornar-se legislador de si mesmo. Foi assim que eu quis. Assim o quererei. Assim o quero e assim o quererei. Esta é a fórmula do amor fati, do amor ao destino. Não a aceitação resignada do que não pode ser mudado, mas a afirmação jubilosa de cada momento como necessário à melodia total da existência. Você que chegou até aqui, que enfrentou este espelho filosófico sem desviar o olhar, já não é mais o mesmo que começou a assistir este vídeo. Algo em você foi despertado. Uma semente foi plantada. Agora é sua escolha, deixá-la germinar ou sufocá-la sob o peso do hábito, da conformidade, do medo da própria grandeza. Eu vos ensinei o super-homem. O homem existe para ser superado. Que fizestes para superá-lo? Se estas palavras sacudiram as fundações do seu ser, se algo dentro de você reconheceu uma verdade que sempre soube mas nunca ousou confrontar, então você já não tem escolha. Inscreva-se neste canal não porque busca entretenimento, mas porque busca transformação. Não porque quer conforto, mas porque quer desafio. Porque sabe, no fundo de sua alma, que há em você uma grandeza adormecida, e que é hora de despertá-la, mesmo que o mundo trema com seu rugido.